Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais uma devocional da Primeira Igreja Batista do Guamá. Eu quero convidar para nós iniciarmos essa noite a você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Fala assim a palavra do Senhor. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje eu quero convidar os irmãos a refletirem um pouco sobre a oração. É muito interessante como Jesus fez tantos milagres, andou sobre as águas, e os discípulos que acompanhavam ele, em nenhum momento perguntam, não há registrado para Jesus como é que anda sobre as águas, como é que multiplica pães e peixes. Mas eles pedem para que Jesus ensine eles a orarem. E é exatamente nessa perspectiva que a gente vê o capítulo 6 de Mateus. E esse texto é muito rico, essa parte é conhecida como a oração do Pai Nosso, muito comum, conhecida por todos nós, mas eu quero tirar algumas verdades para a gente desse texto tão gracioso, desse texto tão profundo para as nossas vidas, esse modelo de oração. Primeiro, é bom deixar claro que esse aqui não é uma oração que nós devemos repetir de forma contínua. Isso aqui não é um único padrão de oração, mas é um modelo para que nós possamos seguir. E dentro desse modelo, nós podemos trazer algumas aplicações. Então a gente vai dividir o texto e vai vindo, aos pouquinhos, vendo a profundidade dos ensinamentos que podemos tomar desse texto de Mateus. Primeiro, é interessante que a oração ela começa com Pai Nosso. E o que significa Pai Nosso? Ou Abba Pai, né, na versão original. Isso significa um grau de intimidade que nós podemos ter no nosso relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, era impensável chamar Deus de pai, de papai. Era algo infalável. Mas hoje, no Novo Testamento, e hoje, nós podemos chegar até Deus e chamar Ele de nosso Pai. Mas para isso a gente precisa desenvolver um relacionamento. Nós só podemos ter intimidade com alguém se nós temos relacionamento. Então o primeiro princípio dessa oração é que essa busca de relacionamento contínuo que nós devemos ter com Deus, para que nós possamos desenvolver intimidade com Ele de forma diária, de forma contínua. O texto continua falando Pai Nosso que está nos céus. E aqui a gente toma uma segunda verdade. Apesar de nós termos essa intimidade com o Pai, nós podemos chamar Ele agora de Pai, de Papai, a gente nunca pode deixar de esquecer a grandeza do Senhor. A gente nunca pode deixar de esquecer que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Que a Ele é a honra, a glória e a adoração. O nosso relacionamento com Deus nos leva a reconhecer a grandeza do nosso Salvador, a grandeza do nosso Senhor, a grandeza daquele que nos criou e nos redimiu. E o texto continua, e agora ele vai falar: santificado seja o teu nome. E quando ele fala santificado seja o teu nome, nós podemos tirar a verdade, que todas as coisas que nós fazemos, elas devem ser para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja santificado. Nada do que façamos pode ser feito para a nossa glória, mas tudo que for feito deve ser para a glória de Deus. Todo o nosso trabalho, todo o nosso viver, toda a nossa adoração, todo o nosso serviço na casa do Senhor deve ser para a glória dele, para que o nome dele seja santificado. E isso também requer da gente uma vida em santidade. Requer que nós possamos nos despir do pecado que habita em nós diariamente. E o texto
ele mais profundamente vai continuar e agora ele vai falar: venha o teu reino. E o que significa que venha o teu reino nesse modelo de oração? O Senhor está nos dando o exemplo que em nossas orações nós devemos pedir para que o reino de Deus seja visível a todos. A gente sabe que a gente vive um reino do já, mas do ainda não. O Senhor já reina em nossos corações, mas nós estamos esperando o dia em que todas as coisas serão restauradas e haverá completude do reino de Deus. Mas enquanto isso, através das nossas atitudes, através das nossas vidas, do nosso testemunho, nós devemos fazer com que o reino de Deus seja visível àqueles que estão ao nosso redor. O reino de Deus precisa ser visível a esse mundo tão corrompido. Imagina se todos os cristãos agissem de forma contundente como cristãos e realmente em suas atitudes fizessem com que o reino de Deus estivesse presente, como o nosso mundo seria? Com certeza seria um mundo melhor, porque estaria fundado e baseado nos princípios da palavra de Deus. E continuando, o texto vai falar: seja feita a tua vontade. O Senhor está nos ensinando que nós devemos buscar de forma contínua a vontade de Deus. Nós devemos buscar, através dessa nossa vida de relacionamento, conhecer a vontade dele para as nossas vidas e fazer com que a vontade dele permaneça em nossos corações. E isso requer da gente obediência, requer que nós tenhamos corações e vidas obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra, obediente àquilo que ele planejou para cada um de nós desde antes da fundação desse mundo. E o texto ele vai continuar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Com certeza nos céus não há dúvidas que o nosso Senhor é Senhor, que ele é adorado de forma contínua. Mas na terra, nesse mundo terreno, nós ainda vivemos com pessoas que não acreditam, não professam que o nosso Senhor é o Redentor de todas as coisas. Então nós devemos desejar que haja adoração e obediência ao nosso Deus nos céus, mas também na terra. E é muito interessante que as 3 últimas petições é: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. E essas 3 frases, elas nos levam a uma única palavra: obediência. Para que venha o reino do Senhor, para que seja feita a vontade dele em nossas vidas, assim na terra como no céu. É necessário que os nossos corações sejam obedientes e tementes à vontade de Deus para as nossas vidas. Continuando, o texto vai falar: dá-nos hoje o pão para este dia. E o Senhor está nos ensinando que nós podemos depender dele, que ele é o Deus da nossa providência. É aquele Deus que não deixa faltar nada em nossas casas, em nossas mesas. E é muito interessante que quando a gente fala que dá o pão para este dia, a gente não pode pensar em uma vida de luxo, mas pensar que o Senhor nos dá na medida da nossa necessidade. O Senhor sempre suprirá as nossas necessidades. Às vezes a gente quer uma vida de luxo, a gente quer pedir mais do que nós devemos ter, mas o Senhor, na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia, ele supre cada uma das nossas necessidades e ele nos dá a medida que necessitamos. E continuando, o texto vai falar: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E esse ponto é muito interessante. Para entrar nele, eu queria ler uma frase para vocês do Jonathan Edwards, que fala assim: todo pecado é mais ou menos detestável, dependendo da honra e da majestade daquele que ofendemos. Todo pecado é mais ou menos detestável, dependendo da honra e da majestade daquele que ofendemos. E aqui é muito interessante a gente analisar. Nós pecamos contra um Deus poderoso que criou todas as coisas, um Deus perfeito. E esse Deus nos perdoa e é capaz de nos perdoar todos os dias. Por isso que para o Senhor não há um pecado maior do que o outro. Tudo é pecado porque ofende a glória, a graça, ofende quem Ele é. Agora imagine,
Se esse Deus poderoso foi capaz de nos perdoar, será que nós, criaturas imperfeitas, pecadores, não temos a capacidade de perdoar outras pessoas que são imperfeitas e pecadoras igual a nós? Nós devemos tomar o exemplo do nosso Salvador, do nosso Senhor, do Deus Criador de todas as coisas, que nos perdoou, que derramou graça sobre as nossas vidas. Nós devemos tomar o exemplo dele de perdão e aplicá-lo em nossas vidas e perdoar os nossos irmãos. Além disso, o texto continua: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A versão melhor aqui seria: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Aqui o Senhor está nos ensinando que possamos orar a Deus, pedir a Deus para que Ele nos livre das tentações de Satanás, mas das tentações que habitam em nosso próprio coração. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos capazes de vencer as tentações, mas com o Senhor nós podemos ser firmes e vencer o maligno. E o texto termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa deve ser a nossa adoração ao Senhor. Nós devemos todos os dias dizer que o reino é do Senhor, que o poder é dele, que a glória é dele para todo sempre. Nós devemos desejar que ele habite em nossos corações, e nós devemos desejar e ansiar pelo dia em que ele irá redimir todas as coisas. Então quero convidar os irmãos nesse momento a orarem a Deus e a requererem a Deus todas essas coisas que nós aprendemos hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por Senhor falar ao nosso coração de forma profunda, Senhor amado. Senhor amado, queremos lhe dizer, ó Deus, que Tu é a honra, a glória e o poder, ó Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és o único digno de todo louvor, de toda oração, de toda adoração, de toda majestade, ó Deus. Nada somos, ó Deus, sem a Tua graça, ó Deus, sem o Teu amor, Senhor amado. Muito obrigado pelo Teu perdão, Senhor amado. E nos ensina, ó Deus, a perdoar os nossos irmãos, nos ensina a olhar com um olhar de amor para os nossos irmãos, nos ensina a depender de Ti diariamente, sabendo, Deus, que o Senhor é um Pai que nunca nos desampara, Senhor amado. Mas, acima de tudo, nos faça, ó Deus, reconhecer todos os dias, ó Deus, que precisamos de uma vida com um relacionamento sério e verdadeiro contigo, Senhor amado. Muito obrigado, Deus, porque Tu és bom e misericordioso. Muito obrigado, Deus, porque Tu entregou o Teu Filho por nós, ó Deus, e deixou o Teu Espírito Santo, ó Deus, para nos consolar, ó Deus, para nos amparar, Senhor amado. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.